Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa parte 2 de cinemática. Agora a gente vai ver o que acontece com a aceleração, tá? Nesse contexto de cinemática vetorial. Bom, agora fica bem legal porque agora a gente vai começar a descrever os movimentos em três dimensões e a gente precisa, né, dos vetores. E aí, muitas das coisas que a gente vai ver aqui ocorrem tanto no nosso mundo cotidiano, até também no movimento de corpos celestes aí, como os movimentos de planetas e no sistema solar, tá bom? Então, isso, inclusive, a gente vai usar bastante quando a gente estiver vendo astronomia, tá? Bom, agora na parte da aceleração, então nós vamos ter a mesma ideia. Vamos ter a aceleração média e uma aceleração instantânea. Então a unidade, a magnitude dessa aceleração vai ser a mesma, né? Metros por segundo ao quadrado, o mais comum, ou até quilômetros por hora ao quadrado, tá? E aí, da mesma forma que era feito lá na cinemática escalar, a aceleração vetorial média vai ser a diferença entre dois vetores velocidades, tá? Só que agora são vetores e não são números escalares, tá bom? É aqui que vem algumas diferenças, tá bom? E aí, a aceleração vetorial instantânea, então, vai ser o limite quando eu pegar esse tempo e se ele ser muito pequeno, e aí eu vou ter praticamente aceleração em um ponto, tá? Mas veja, aqui que vem a grande diferença no que a gente viu na aula passada, né? Então, a variação de espaço no escalar tinha um correspondente que é o vetor velocidade, vetor deslocamento. A velocidade média instantânea escalar tinha um correspondente na parte vetorial. Só que agora a aceleração ela vai ter mais de um correspondente, tá? Por que que isso ocorre? Porque que o vetor velocidade agora ele não é um número, ele é um vetor. Então, nós podemos mudar o vetor velocidade, tanto em módulo quanto em direção e sentido. Então, nesse interim que eu vou mostrar para vocês que agora nós vamos ter aceleração tangencial e centrípeta, tá? Bom, a aceleração tangencial, ela é responsável, aí aqui é um ponto importante, então, a aceleração tangencial, ela é responsável por mudar a magnitude de v, da velocidade. Então, a direção dela, e sentido, ela é sempre tangencial à velocidade, né? Então, ó, se a partícula está acelerada, a aceleração tangencial está no mesmo sentido e direção de v. Se ela for, se estiver sendo freada, né, desacelerada, ela tem a mesma direção, só que sentido oposto. Então, direção e sentido é concomitante a v aqui. Só que em termos de módulo, então, ele é responsável por mudar a velocidade. Então, é simplesmente o módulo da velocidade da partícula em dois pontos. V2 menos V1 dividido por ΔT, tá? E lógico, no movimento uniforme, né? Agora notem que eu não vou usar a palavra retilíneo, porque agora nós estamos em duas e três dimensões, mas num movimento uniforme, então essa aceleração que muda a magnitude de V, ele é nulo, tá? E no movimento variável, novamente, sem o retilíneo, né, no movimento variável, ele vai ser, então, o mesmo valor do retilíneo, tá? Que ele vai ser constante, né? Então, ele, no movimento variado uniformemente, então vai ser o mesmo valor lá do movimento MRUV, tá bom? Mas, ó, o ponto importante aqui, então, é que você calcula a aceleração tangencial pelo ΔV sobre ΔT, e ele vai ser responsável, então, por mudar o módulo de V, tá? Por que, que ele é o responsável por mudar o módulo? Porque ele não muda a direção e sentido. Quem muda a direção e sentido, então, é a aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta, aqui tem outra coisa importante. A direção e sentido dela, ela é sempre radial à circunferência que está fazendo aqui a trajetória da partícula, né? Então, ela sempre aponta para o centro e então ela é radial para o centro, direção e sentido, tá bom? E aí, notem também que ela faz exatamente 90 graus com o vetor velocidade, que é tangencial, lembra da última aula, tá? Então, outro ponto importante.
A aceleração centrípeta ela é responsável por mudar a direção e o sentido da velocidade. Ela não muda a velocidade, o módulo da velocidade da partícula, tá certo? Então, como que nós calculamos, né? A direção em sentido, então, é sempre radial, formando um ângulo de 90 graus, e o módulo, calculamos aqui por módulo de v ao quadrado naquele ponto, dividido pelo raio da trajetória, tá? Então, se eu pedir o módulo, vocês usem essa expressão aqui, tá bom? E aí, a ideia é a mesma, né? Se eu tiver no movimento uniforme, né? Que aí a aceleração centrípeta é nula, tá? Bom, mas note o seguinte aqui também importante. Se a aceleração tangencial muda o módulo da velocidade e essa aceleração centrípeta muda a direção e sentido, então notem que aí é uma coisa importante, tá? Anotem no caderno aí, qualquer corpo que faça um movimento curvilíneo está acelerado, tá? Mesmo que a velocidade seja constante, o modo da velocidade constante. Um exemplo, se nós cruzarmos a esquina de carro numa velocidade constante, nós estamos acelerados, porque nós vamos ter aceleração centrípeta, tá? Então, isso é muito importante vocês gravarem. Qualquer corpo realizando uma trajetória curvilínea, ele está acelerado. E nós vamos ver que isso tem muitas aplicações, tiveram muita discussão ao longo de toda a história da física. Por exemplo, partículas carregadas lá no modelo atômico de Bohr, se elas estão em movimento circular, elas estariam aceleradas, então elas emitiriam radiação, mas você não detecta a radiação. Você tem o próprio movimento dos planetas, por que eles não perdem energia e caem ao centro do planeta? Enfim, tá? Mas o ponto importante aqui, então, é que a aceleração centrípeta ela só vai surgir quando o movimento for curvilíneo. Se for retilíneo, não tem, tá? Bom, e aí nós temos então a aceleração resultante, que aí eu vou chamar de aceleração vetorial. E notem, se eu tenho a trajetória curvilínea, né, eu tenho a tangencial aqui, paralela à velocidade, a centrípeta nesse sentido, então a soma de vetores, né, a resultante vai ser então aquela regra do paralelogramo que nós vimos na aula de vetores, tá? Então ela vai apontar para essa direção. Se estiver acelerando o objeto, se estiver freando, ela vai ter uma direção aqui, tá bom? Então, aqui novamente, né? Notem as diferenças. Se eu tiver uma trajetória retilínea, então não é uma curva, então a aceleração centrípeta é nula. Se eu tiver um movimento uniforme, então o módulo da velocidade não muda, eu tenho uma aceleração tangencial nula, tá? Mas para qualquer um dos casos, então, uma curva acelerada, então o módulo da velocidade resultante novamente, a gente viu lá nas aulas de vetores, né? Como se fosse um triângulo retângulos, é o teorema de Pitágoras, tá? Então é uma soma vetorial, tá certo? Então, tentem notar aqui as diferenças bem claras, tá? Entre a aceleração tangencial, centrípeta e resultante, tá certo? Todas têm a mesma unidade de medida, que é metros por segundo ao quadrado, mas o significado é diferente, tá bom? Bom, agora aqui eu só vou explorar com vocês alguns casos gerais, né? E aí vocês vão notar que a cinemática escalar é um caso especial da cinemática vetorial. Então, por exemplo, lá no movimento retilíneo uniforme, lembra, o movimento retilíneo uniforme, o objeto não tinha aceleração. Então, a aceleração tangencial é nula, porque ele não está mudando o módulo de V. A aceleração centrípeta é nula, porque o movimento é retilíneo, não é curvilíneo. Então, a aceleração vetorial resultante é nula. Nós vamos ver nas próximas aulas um pouco melhor o movimento circular, mas veja, um movimento circular uniforme, onde a partícula está girando numa velocidade constante, né? A aceleração tangencial ela é nula, porque o módulo da velocidade é constante, mas a aceleração centrípeta não é nula, porque ele é um movimento curvilíneo, então está sempre apontado para o centro da trajetória, e a aceleração resultante, então, vai ser a aceleração centrípeta, tá certo? Aí vamos ver, ó, o movimento MRUV, que nós vimos também. A aceleração tangencial não é nula, porque nós vimos que a velocidade da partícula está mudando.
A aceleração centrípeta é nula, porque o movimento é retilíneo, e aí a aceleração resultante vai ser a aceleração tangencial. E nós temos também o movimento circular uniformemente variado, que é quando, por exemplo, um objeto ele começa a rodar e cada vez mais rápido ou mais devagar, tá? Então, nesse caso, nós temos uma aceleração centrípeta diferente de zero, porque o movimento é circular. Nós temos a aceleração tangencial também, porque o movimento é variado. E com isso, a aceleração resultante é aquela soma vetorial que nós vimos, tá certo? E aí, agora aqui só uns exemplos que eu separei para vocês. Eu tenho essa partícula descrevendo esse movimento. No ponto P, eu quero saber, então, as componentes da aceleração e a velocidade vetorial. Bom, a aceleração centrípeta, então, vai ser sempre radial, né? A partícula ao centro da trajetória. E aí, a aceleração tangencial ela vai ser paralela, aqui tangente à trajetória. O vetor V, ele foi deslocado aqui, desculpa a formatação do PowerPoint, mas ele também está tangencial à trajetória aqui, tá? E aí nós temos a aceleração resultante com essa direção. Então, na direção tangencial, eu tenho a aceleração tangencial e o vetor velocidade. E aí, na direção perpendicular, eu tenho a aceleração centrípeta, e nessa diagonal, eu somente vou ter a aceleração resultante da partícula, tá bom? E aí, vamos aplicar agora de forma algébrica. Eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado, eu quero saber, ele tem aceleração escalar de 4 metros por segundo ao quadrado, eu quero saber o modo da aceleração tangencial. Bom, o movimento, então, ele é uniformemente variado, então, a aceleração tangencial vai ser igual à aceleração escalar, porque lembra que a tangencial é responsável por mudar a magnitude do vetor velocidade. Então, é 4 metros por segundo ao quadrado. A aceleração centrípeta é nula porque ele falou aqui que o movimento é retilíneo. Se fosse circular, ela não seria nula, tá? E a vetorial total, então, é aquela Pitágoras. Então, como a centrípeta é nula, eu só vou ter, então, a tangencial, que é 4 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Pessoal, então é isso. Espero que tenha sido claro. Nós vamos usar esses conceitos que são muito importantes em dinâmica, tá bom? Obrigado e até a próxima.